Olá, feras! Bom dia! Tudo bem com vocês? Olha, meu nome é Henrique Miranda. Eu vou aqui falar um pouco sobre química, certo? Sobre as maravilhas da química. Mais especificamente, o assunto de hoje vai ser sobre funções inorgânicas, beleza? Presta bastante atenção. Esse é um assunto que tem caído legal no Enem nos últimos anos. E é um assunto assim, que requer que a gente preste um pouco mais de atenção mesmo, certo? Tem alguns detalhezinhos, tem alguns nomezinhos que são um pouco diferentes, mas que a gente consegue aprender sem muito estresse. Beleza? Vamos dar uma olhada? Olha, se a gente passar aqui para o nosso slide, os assuntos que a gente trouxe hoje são esses daqui. A gente vai falar sobre dissociação e ionização. Vamos falar também sobre os ácidos, as bases, o pH e escala de pH, de acidez e basicidade, e vamos falar também dos sais e dos óxidos, beleza? Essa aula vai ser um apanhado geral de tudo isso que a gente encontra dessas funções inorgânicas, beleza? Vamos começar justamente falando agora, vamos passar a tela para o slide? Já vamos falar sobre a ideia de dissociação e ionização, beleza? O que significa dissociação, por exemplo? A dissociação, como você está lendo aí, é o quê? Quando eu tenho um composto iônico, ou seja, aquele composto é formado por íons mesmo, né? Um cara positivo e um cara negativo, certo? E quando eu coloco esse composto iônico em água, existe naturalmente a tendência dos componentes desse composto a se separarem, beleza? E aí eles vão justamente, os íons que estavam antes coladinhos, juntinhos, vão agora ficar soltos, envolvidos pelas moléculas de água que eu tenho em uma solução, beleza? Isso é a dissociação. Lembra bem, a dissociação é quando você separa íons que já existem, certo? E ela vai ocorrer nesses compostos iônicos. Trazendo para nossas funções inorgânicas, compostos iônicos podem ser os sais ou então as bases, beleza? A gente fala de novo delas daqui a pouco. Outra coisa importante que acontece, é justamente quando a gente fala da ionização, certo? A ionização é um pouquinho diferente da dissociação. O que acontece na ionização? Eu tenho aquele composto covalente, ou seja, o composto em que eu não tenho íons, eu tenho apenas dois átomos, dois elementos ligados normalmente, e quando esse composto é posto em água, acontece que a água quebra o composto e transforma os componentes em íons, beleza? Então, fechando, a ionização, lembra sempre, é quando você tem um composto covalente que é quebrado e transformado em íons, beleza? Pode ser que você encontre, certo? Acontece também, muitas pessoas acabam falando como se fossem sinônimos, dissociação e ionização, beleza? Às vezes até em sala de aula mesmo, alguns professores, a gente acaba confundindo. Porém, lembre-se sempre que existe essa diferença. Os compostos iônicos sofrem dissociação e os compostos covalentes sofrem ionização. Beleza? Isso que a gente tinha para falar por enquanto sobre dissociação e ionização. Vamos passar a nossa primeira função inorgânica. A gente vai falar agora dos ácidos, beleza? Também são conhecidos como ácidos diarrênios, certo? Você pode encontrar essa nomenclatura. Arrhenius foi justamente o cientista que propôs essa ideia, certo? Por isso que a gente pode encontrar ácidos ou ácidos diarrênios. O que é importante para todos os ácidos, fera? Lembre-se sempre, para ser um ácido diarrênios ou ácido inorgânico, tem que ser aquela substância que, quando eu coloco em água, ela libera o íon H+, beleza? Olha aí no slide, pô, tá até em negrito, certo? Está destacado. Nós temos aqui um exemplo de um dos ácidos, seria esse HCl, certo? O que aconteceu com o HCl? Ele ficou em água e se quebrou
em 2 íons, certo? Sofreu justamente a ionização. Eu tive o íon H+, e esse íon Cl-. Você pode encontrar também, lendo aí em outros materiais, a reação de um ácido qualquer com a água, certo? Quando esse ácido reage com a água, nós temos a criação, como produto, né, esse íon H3O+, e o outro íon do ácido, que é, nesse caso, o Cl-, beleza? Esse cara, H3O+, é conhecido por um nome, certo? Um nome muito charmoso, hidrônio, beleza? Alguns livros também, certo, fazem essa diferenciação de mostrar como H+, outros falam como o hidrônio, beleza? Porém, para fins práticos, para hoje o nosso entendimento, hidrônio e H+ são a mesma coisa, certo? Eu vou, a partir de agora, ficar me referindo mais a H+ mesmo, certo? Se você encontrar hidrônio, não tem problema, não há estresse nenhum. Vamos falar de algumas características gerais dos ácidos inorgânicos, beleza? De maneira geral, nem todos são assim, mas de maneira geral, os ácidos inorgânicos podem ter um sabor azedo, também podem conduzir eletricidade quando eu coloco esses ácidos em água, beleza? Então você vai até lembrar, já deve ter sido até falado ao longo dos anos. A água pura, sem nada, não consegue conduzir eletricidade. Porém, quando eu coloco certos compostos nela, certas moléculas, a gente pode sim começar, essa água como molécula, pode começar a transmitir eletricidade, certo? A conduzir eletricidade. O ácido é um tipo de molécula que permite que a água transmita eletricidade quando ele está dissolvido nela. Beleza? E olha, claro, via de regra, a maioria dos ácidos são corrosivos, beleza? Então nem invente de querer provar um ácido por aí, olha, vamos tomar um golezinho, tomar um shot de ácido. Por favor, né, pessoal? Quando a gente fala, por exemplo, até desse sabor azedo, a gente pode pensar em alguns exemplos, certo? A gente fala do sabor do suquinho de laranja, sabor do suco de limão, certo? Esses ácidos do suco de laranja e do suco de limão, na verdade, são os ácidos orgânicos. Porém, entram nessa partezinha de ter essa característica dos ácidos do sabor azedo. Beleza? Vamos falar um pouco mais sobre os ácidos. Lembra que a gente viu no slide anterior um pouco sobre a ionização e a dissociação? Pois bem, os ácidos sofrem ionização. E a gente consegue calcular esse grau de ionização. O que isso quer dizer? É eu pegar as moléculas que eu joguei na água, joguei em solução, e conseguir de fato que elas fossem separadas, ou seja, ionizadas, e dividir pela quantidade total de moléculas que eu joguei ali. Por exemplo, eu peguei um ácido, joguei 100 moléculas dele. Das 100 moléculas, apenas 98 sofreram ionização. Qual seria esse grau de ionização? Se apenas 98 moléculas de 100 sofreram ionização, o nosso grau de ionização é de 98%. Beleza? Olha, esse grau de ionização muitas vezes pode ser pensado também como grau de dissociação e é importante para todas essas funções inorgânicas. Beleza? Quanto maior esse grau, a gente chama por essa letrinha de alfa, quanto maior esse grau, mais forte é considerada a substância. Ou seja, eu teria um ácido mais forte quando ele tem um alfa maior. Beleza? Isso aí também nos ajuda até a resolver algumas questõezinhas. A gente vai ver em breve. Vamos continuar falando um pouco mais dos ácidos. Eu posso pensar em ácidos de formas diferentes, muitas formas diferentes. Eu posso considerar os ácidos, classificar eles de acordo com a quantidade de hidrogênios que eles vão liberar na água, certo? Uma outra classificação muito importante, muito interessante, é essa que a gente colocou no slide. É quanto à presença ou ausência do oxigênio, beleza? Nós temos os hidrácidos, que são aqueles caras que só têm o hidrogênio e um outro átomo que não é o oxigênio, beleza? Também temos os oxiácidos, que são de fato aqueles ácidos que têm o hidrogênio
o oxigênio e um outro átomo, um outro elemento ali no meio. Beleza? Como é que a gente faz, como é que a gente cria os ácidos em geral? Eu coloquei aqui no slide, olha aí na parte de baixo. O ácido sempre vai ter esse H+, né? Eu coloquei, olha, H+1 e sempre vai ter um ânion qualquer. Eu coloquei ali com uma letrinha A para dizer que assim, é uma letra genérica, pode simbolizar qualquer tipo de ânion, certo? Esse ânion, se ele é um ânion, ele vai ter carga negativa, então ele vai ser menos alguma coisa, né? -1, -2, -3, beleza? Por isso que eu coloquei ali menos X. O que que você faz? Você coloca esse hidrogênio de um lado, o ânion do outro, coloca essas cargas e presta bastante atenção. Você vai trocar as cargas de lugar, só que botar do lado de baixo para os ácidos. É o que a gente está querendo mostrar aqui, olha. Esse 1 do H+1 veio multiplicando a quantidade do A, do meu ânion qualquer. Enquanto que esse X do ânion menos X veio multiplicando a quantidade de hidrogênio. Deu para entender, fera? Se você não entendeu, vamos ver se esse exemplo te ajuda também. Eu trouxe aqui um outro ácido, que seria o ácido formado pelo H+, e essa moléculazinha, esse ânion SO4-2, beleza? O que vai acontecer? Pensa também, nós vamos pegar essa setinha e vamos cruzar entre os números. Então, onde eu tinha H+1, vai multiplicar todo o SO4, e onde eu tinha SO4-2, esse 2 vai multiplicar a quantidade de hidrogênio, beleza? No final, a molécula formada é essa, H2SO4, porque eu só tenho um SO4 e tenho 2 hidrogênios, beleza? Agora a gente vai dizer, né, vai dar nome aos bois. Não adianta só falar de ácido sem saber chamar esse ácido, sem saber dizer qual é o nome dele, beleza? Lembra que a gente fez essa divisão entre hidrácidos e oxiácidos? A nomenclatura deles depende disso, certo? Para os hidrácidos, é mamão com açúcar, pessoal. Eu vou dizer que é apenas ácido tananã hídrico. O que é esse tananã? É justamente o íon que eu vou ter ali ligado ao hidrogênio, certo? A gente pode criar vários e vários exemplos. Eu trouxe aqui, olha, esse ácido chamado HF, beleza? O que é o F, pessoal? É justamente o átomo, é o elemento de flúor, beleza? Já que é HF, é um hidrácido, certo? E a sua nomenclatura vai ser justamente ácido fluorídrico, beleza? Esse flúor vem exatamente do elemento ao qual o hidrogênio está ligado, o flúor, beleza? Por isso que é o ácido fluorídrico. Também podemos ter como outro exemplo esse H2S, beleza? O S, você vai lembrar que é o elemento enxofre. Porém, o enxofre é um cara muito chique e a gente tem essa nomenclatura para ele. A gente coloca geralmente a partículazinha sulfur ou sulf, beleza? Por isso que o H2S é o ácido que tem, é o hidrácido, melhor dizendo, que tem enxofre, e nós vamos chamar de ácido sulfídrico, beleza? Isso é a nomenclatura de forma geral para os hidrácidos. Quando a gente vai falar agora dos oxiácidos, é um pouquinho mais diferente, é um pouquinho mais complexo. O que acontece? A gente tem uma nomenclatura preferencial, que é o primeiro nome que eu vou dar para esse ácido, que seria o quê? Ácido tananã-ico, beleza? No caso aqui, olha, eu trouxe como exemplo, se você olhar do ladinho do slide, o H2SO4, aquele exemplo do slide anterior, certo? A gente chama ele, já que ele contém enxofre, eu vou usar aquela nomenclatura, aquela terminaçãozinha sulfur, certo? E eu vou chamar ele de ácido sulfúrico, beleza? Olha, também acontece, tanto com esse ácido sulfúrico como com outros ácidos, a seguinte situação. Você tem um oxiácido que também possui irmãos, certo?
que tem quantidades diferentes de oxigênio, certo? Um cara tem mais oxigênio, outro cara tem menos, e por aí vai. Como é que eu vou diferenciar entre um ácido e outro? Eu vou seguir primeiro aquela nomenclatura preferencial, eu vou escolher o cara que é da minha nomenclatura preferencial, certo? Já foi acordado, né, na química. E nesse caso aqui, olha, é um ácido, é o oxiácido que tem cloro, e justamente eu botei como o preferencial o HClO3. Já que contém cloro, eu vou dizer que ele é um ácido clórico, beleza? Porque é o clor, que vem do cloro, e o ico me informa que é um oxiácido. Se eu tenho oxigênios a mais, certo? Ao invés de ser HClO3, seria o HClO4. Eu vou chamar de ácido perclórico. Se eu tenho oxigênio a menos do que o ácido clórico, ele vai virar o quê? Ele vai virar o ácido cloroso, certo? E se eu tenho ainda menos oxigênio, ele viraria o ácido hipocloroso. Ah, mas Henrique, e se a gente tivesse um ácido que não tem nenhum oxigênio? Não tem problema, cara. Ele vai virar agora um hidrácido, certo? Aí você teria o HCl, por exemplo, que seria o ácido clorídrico. Tá percebendo a diferença nas nomenclaturas? Fica de olho, fera. A gente tem agora, certo? Vamos falar de alguns dos ácidos importantes. Nós temos, a princípio, o ácido sulfúrico, que tem essa fórmula, H2SO4, e ele é muito utilizado, fera. É utilizado na produção de fertilizantes, produção de outros tipos de ácidos, e também é utilizado em bateria automotiva, beleza? Então, quando você ouvir falar justamente, ácido de bateria, é esse cara daqui, ácido sulfúrico. Altamente corrosivo, nem pense em chegar perto dele. Outro ácido que a gente falou é o ácido clorídrico, beleza? Ele é bastante importante para a limpeza. Na limpeza, ele é conhecido como ácido muriático, melhor dizendo, e o HCl é o ácido que está presente no nosso estômago, beleza? É o ácido do suco gástrico. Por fim, falamos do ácido nítrico. Ele é importante para a produção de explosivos, corantes, medicamentos, fertilizantes e ainda outras substâncias, beleza? E aí, como é que está o entendimento? Vamos passar para a próxima? Agora eu já vou falar, certo, das bases, ou bases de arrênios. O que é uma base? Como é que eu digo que alguma coisa é uma base inorgânica? Toda base, quando eu coloco em água, vai liberar OH-, beleza? Então eu vou colocar esse composto na água, ele vai sofrer a dissociação e vai aparecer lá o OH- e outra pessoa. No caso das bases, a maioria das bases é composta por um metal ligado a esse OH-, certo? Então, quando eu colocar em água, eu vou ter a liberação desse íon do metal mais o íon OH-. Esse íon OH- também tem nome, feras. A gente vai chamar ele de hidroxila ou então de oxidrila, beleza? Então, olha, do mesmo jeito como a gente fez aquela formulação geral para os ácidos, nós temos aqui uma fórmula geral para eu indicar as bases. Eu vou dizer que eu tenho um metal ou um ânion positivo qualquer, um íon positivo qualquer, certo? Que seria esse B mais Y, não sei a carga, e esse OH- que sempre tem a carga -1, beleza? Quando eu faço justamente também, olha, aquela regrinha das setas. O número que está ali na carga vai passar para o lado oposto, só que embaixo multiplicando o outro componente da base, certo? Então, a basezinha que era o metal, o meu íon positivo, que era B mais Y, não sei qual é a carga, esse Y vai multiplicar os OH como um todo, certo? E o -1 do OH, esse 1 vai multiplicar exatamente esse B, esse metal, esse íon positivo. Beleza? Fiz a mesma troca aqui. Preste atenção, fera. Quando a gente está fazendo essa multiplicação, você sempre vai multiplicar o OH como um todo.
Considere que ele é uma coisa só que vai ser multiplicada por 1, por 2, por 3 e assim por diante. Beleza? Quais são as características gerais das bases? Muito interessante. As bases podem ter esse sabor adstringente. O que é sabor adstringente? Pensa quando a gente vai comer uma fruta que está muito verde ainda. Aquele sabor que meio que trava a tua boca. Isso é um sabor adstringente. Certo? As bases também têm a propriedade, olha, de conduzir eletricidade quando estão em solução. Ou seja, quando eu coloco a base em água, ela vai sofrer a dissociação e essa mistura de água e base dissolvida conduz eletricidade. Beleza? E também preste atenção, fera, muitas dessas bases são tóxicas e corrosivas. Então, claro, a mesma recomendação, né? Nem invente de ficar tomando um shot de base por aí, viu? Estamos de olho. Como é que eu faço para dar nome para essas benditas bases? Certo? Bem simples, poxa. A maioria das bases segue essa nomenclatura de hidróxido de, e você diz quem é o metal que está ligado a ela, quem é o cátion que está ligado. Beleza? Exemplo, eu trouxe aqui embaixo, olha, o NaOH. A gente sabe que Na é o elemento sódio, beleza? E agora eu vou chamar ele de hidróxido de sódio. Temos ali o AgOH, é o hidróxido de prata. Esse aqui é uma exceçãozinha, olha, hidróxido de amônio, é o NH4OH. NH4 é o íon amônio, beleza? E ele é uma exceção porque ele não é um metal. Ele é realmente um íon também. E ele está fazendo, nesse caso, uma ligação covalente, beleza? Mas é apenas uma exceção à regra. E temos também o CaOH2, que é o hidróxido de cálcio, beleza? Lembra, olha, por que tem OH entre parênteses 2? Eu fiz aquela regrinha da nomenclatura. O Ca, o cálcio, tem a carga mais 2, o OH tem carga menos 1. Eu cruzei os dois números do lado de baixo e por isso eu estou multiplicando esse OH por 2. Beleza? Também temos um acontecimentozinho especial, certo? Quando o cátion, aquela parte positiva, pode ter cargas diferentes, certo? Então eu tenho aqui o ferro, que pode ter carga mais 3 ou carga mais 2. Quando o ferro tem carga mais 3, eu posso chamar de hidróxido de ferro 3, beleza? O número romano 3. Ou posso chamar também de hidróxido férrico, certo? Se eu tenho apenas o ferro com a carga mais 2, eu vou chamar de hidróxido de ferro 2 ou hidróxido ferroso, essa base daí, o FeOH2, beleza? Preste atenção, fera, são coisas diferentes. Uma coisa é essa base, FeOH3, e um composto diferente, uma base diferente, é o FeOH2, beleza? Vamos falar de algumas bases importantes. Nós temos o próprio hidróxido de sódio, conhecido popularmente como soda cáustica. É bastante utilizado na indústria, certo? Produção de sabões, produção até de medicamentos, de outros processos industriais. E também é importante em produtos de limpeza, beleza? Já ouviram falar do diabo verde? Tá aí ele. Também temos o hidróxido de cálcio, conhecido por cal hidratada, né, e bastante usada na construção civil. É justamente aquela cal que a gente pinta, às vezes, árvore, pinta um muro, beleza? Também falamos do hidróxido de magnésio. Ele é importante, pessoal, porque ele é um componente do leite magnésia. Lembra? Quando a gente está com um pouco de azia, excesso de ácido no estômago, a gente toma justamente um pouquinho de leite magnésia para balancear, para controlar isso. Beleza? Olha, a gente falou de ácido, falou de base, e acho que você já deve ter ouvido falar aquela ideia, né? Que o ácido deixa as coisas ácidas, enquanto que a base deixa algo alcalino ou deixa algo básico. O que é isso, pessoal? É justamente quando a gente começa a falar de pH. O pH, preste atenção no slide, fera,
é a forma de medir o quão ácida ou o quão alcalina é uma solução. Ou seja, quanto ela tem de H+, o componente do ácido, ou o quanto ela tem de OH-, o componente das bases. Beleza? A gente pode medir esse pH com diversas temperaturas. Normalmente, medimos o pH a 25 graus. E a 25 graus, o pH normal, aquele que você não é nem ácido nem básico, ou seja, você é neutro, é esse pH 7. Beleza? Se o seu pH for menor do que 7, um número menor, certo? Seja 6, 3, 2, 6,7, eu vou considerar que esse é um pH ácido, beleza? E se o seu pH está acima de 7, ele pode ser dito um pH básico ou um pH alcalino. Básico e alcalino, pessoal, mesma coisa, pode usar como se fossem sinônimos, beleza? Muito importante esse pH porque ele é uma escala, ele me indica o quão ácido, o quão básico ou o quanto de cada um desses íons eu tenho numa solução. Beleza? Eu tenho uma fórmula matemática para calcular esse pH. A gente tem essa fórmula aqui que o pH é menos o log da concentração dos íons hidrogênios. Então, olha, já dá para dar uma praticada na sua matemática, beleza? Fica de olho. E eu tenho também a escala do pOH, certo? Em que eu vejo a concentração desses íons OH-. Ele é também menos o log da concentração do OH-. O que é importante entre pH e pOH? Numa mesma solução, vai ver que a soma de pH e pOH tem que dar 14. Ou seja, se tu sabe o pH, tu tem como saber o pOH e vice-versa. Uma forma legal até de eu perceber o quão ácido, o quão alcalina é uma solução, pessoal, é usar os chamados indicadores de pH, que são essas substâncias que mudam de coloração dependendo do pH da solução ali presente. Então você coloca um indicador e dependendo do pH, a sua solução como um todo pode assumir uma coloração diferente. Beleza? Um dos que eu trouxe aqui, um dos mais famosos, é essa fenolftaleína. Em pH ácido, ela não apresenta nenhuma mudança de cor, nenhuma coloração extra. Já em meio básico, ela se apresenta como rósea avermelhada. Beleza? Já vamos agora falar dos sais, certo? Lembra sempre, as coisas vão se acumulando um pouquinho, vão se juntando os assuntos, certo? Falei de ácidos, falei de bases. O que acontece quando eu junto os dois no mesmo recipiente? Um ácido e uma base. Você vai ter justamente uma reação e que você vai ter a formação dos sais, beleza? Então nós temos aqui, olha, o HCl, um ácido, reagindo com uma base, o NaOH, e resultando no sal, HCl, e na água, o H2O, beleza? Via de regra, de forma geral, a gente sempre pensa assim, olha, um ácido mais uma base sempre vai resultar em sal e água. Essa reação a gente chama de reação de neutralização, beleza? Olha aqui, coloquei esse ácido primeiro reagindo com uma base e aquela regra da setinha, pessoal, se cruzando, também ocorre aqui sem nenhum problema, beleza? Então a carga do Al mais 3, esse 3 passa para o outro lado, e a carga do SO4 menos 2, o 2 passa para o outro lado, multiplicando o outro camarada. Temos aí exatamente o composto formado, o sal formado, Al2, SO4 menos 3. Beleza? Desculpa, SO4 3. Perdão. E aí, como é que a gente vai dar um nome para esses sais? Ele segue justamente essa ideia de, se ele vem de uma base misturada com um hidrácido, vai ser o nome do ânion eto de quem é o cátion. Ou seja, o NaCl é o nosso sal de cozinha, pessoal. Vai ter o nome cloreto de sódio. Já o CaBr2, como o ânion é o bromo, vai ser o brometo de cálcio. Por fim, se vem de uma base, beleza? Misturada com um oxiácido. Agora,
você muda um pouquinho a nomenclatura. Lembra que os oxiácidos podem terminar em ico? Esse ânion que terminava em ico, por exemplo, do ácido sulfúrico, vai virar ato do sulfato, certo? Acompanhei no slide esse BaSO4. O SO4 veio do ácido sulfúrico. Quem era ico virou ato. Eu tenho agora o sulfato de bário. Também acontece aquela regra para quem não é preferencial, beleza, feras? Então, quem terminava em oso vai virar ito, beleza? Eu tinha o H2SO3, certo? O ácido sulfuroso, e esse ácido sulfuroso vai virar um sulfito, quando virar um sal, certo? Por isso que eu tenho aqui sulfito de bário. Beleza, fera? Olha, vá vendo que os assuntos vão conversando e um assunto ajuda a entender o outro. Beleza? Por fim, nós já vamos falar da nossa última função inorgânica, que são exatamente os óxidos, certo? Óxido é o quê? É aquela substância binária. Binária quer dizer dois elementos. E essa substância binária sempre tem o oxigênio como um elemento mais eletronegativo. Ou seja, esse oxigênio que está se ligando a algum outro cara que é menos eletronegativo que ele. Está lembrado da eletronegatividade? Qualquer coisa, dá uma revisada. Eu também tenho, olha, aquela regra de cruzar as setinhas nos óxidos, certo? Eu só não coloquei a setinha nesse caso, mas olha, se você olhar aí para o nosso slide, passa aí por favor para o slide, nós temos o algum elemento qualquer que vai ter essa carga, certo? Mais alguma coisa, ligado ao oxigênio que tem carga -2, certo? Quando eu fizer esse cruzamento, eu vou ter o elemento qualquer multiplicado por 2 e o oxigênio multiplicado pela carga desse outro elemento ao qual ele está ligado. Beleza? Vamos olhar no slide, pessoal. O primeiro que eu trouxe é o Na2O. Por quê? Porque é o sódio, mais 1, com o oxigênio, -2. Cruzei os números das cargas, fiquei com o Na2O. Beleza? Aqui acontece o Ca, que tem carga +2, com o oxigênio, que também tem carga +2. Essas duas cargas servem para não ficar Ca2O2, eu posso deixar ele só de 1 para 1. Por isso que eu deixei só CaO. Por último, se tu olhar aqui no slide, nós temos o Al2O3 e o alumínio, você vai lembrar, tem carga +3, enquanto que o oxigênio tem carga -2. Quando eu cruzar os números, passar para o lado de baixo, mudando a pessoa com quem eles estão, você vai ter o Al2O3. Beleza? Os óxidos também têm sua nomenclatura específica. Via de regra, a gente tem essa nomenclatura geral, certo? Mas eles têm muitas outras formas de serem chamados. A gente pode pensar em como eu chamar de mono, di, tri ou tetraóxido, de mono, di, tri, tetra, o outro elemento a qual eu estou ligado. Beleza? Eu trouxe aqui o primeiro exemplo, CO. Eu só tenho um oxigênio, então ele é o monóxido de carbono. No CO2, nós temos 2 oxigênios. Por isso que ele é chamado de dióxido de carbono. Henrique, tu poderia dizer dióxido de monocarbono? Poderia. Só que nesse caso, não é necessário eu dizer que é um monocarbono. Beleza? Também temos aqui, olha, o trióxido de enxofre. 3 oxigênios ligados a um enxofre. E também o trióxido de dinitrogênio, certo? Por quê? São 3 oxigênios ligados a 2 nitrogênios. Beleza, fera? Lembrando, certo? Esses assuntos, olha, um pouquinho que a gente falou de ácido, dá para entender melhor quando a gente fala de base. Um pouquinho que a gente falou desses dois dá para entender ácidos, e tudo isso também dá para ajudar a entender óxidos, beleza? Qualquer coisa, reassista essa aula, dê uma procurada no livro, certo? Que os assuntos conversam entre si.
Vê que interessante dos óxidos. Eles podem reagir de formas diferentes dependendo de como eles são. Vamos ver essa reação, olha. Eu tinha esse óxido aqui, o óxido de sódio, certo? Na2O. E ele reagiu com a água. Virando o que, pessoal? Virando uma base, o NaOH, beleza? Então, olha, alguns óxidos, quando reagem com água, conseguem virar base. Esses óxidos eu posso chamar de óxidos básicos, beleza? Temos aqui, olha, um outro óxido, o SO3, trióxido de enxofre. Quando eu reajo esse cara com a água, ele vai virar um ácido inorgânico, ou seja, o H2SO4, ácido sulfúrico. Esse óxido que reagindo com a água vira um ácido, eu posso chamar de óxido ácido, beleza? E aí, pessoal, vê que o pulo do gato como é interessante. Um óxido básico pode reagir com um ácido na reação de neutralização, em que você vai ter como produto, né, a formação de um sal e água, certo? O óxido básico pode ser um substituto para uma base. Foi o que a gente fez aqui. O Na2O reagindo com o HCl, se transformando em água, e o sal, NaCl. Beleza? Por último, nós temos um óxido ácido, e esse óxido ácido pode reagir com bases para eu obter, no final, água e o sal correspondente. Então, o óxido ácido, o SO3, reagiu com a minha base, o CaOH2, dando água e o sal correspondente. Beleza? Presta sempre atenção nisso, fera. Os óxidos, dependendo de qual é esse óxido, ele pode ser ácido ou básico, certo? E aí eu vou ter reações diferentes. Vamos ver algumas questõezinhas agora. A primeira questão que eu coloquei foi essa daqui, certo? Todas as questões, feras, são do Enem, então fica sempre de olho, certo? Esse aqui é do Enem de 2018 e lê: o manejo adequado do solo possibilita a manutenção de sua fertilidade à medida que as trocas de nutrientes entre matéria orgânica, água, solo e o ar são mantidas para garantir a produção. Algumas espécies iônicas de alumínio são tóxicas, não só para a planta, mas para muitos organismos, como as bactérias responsáveis pelas transformações no ciclo do nitrogênio. O alumínio danifica as membranas das células das raízes e restringe a expansão de suas paredes. Com isso, a planta não cresce adequadamente. E aí ele coloca aqui no final, olha, para promover benefícios para a produção agrícola, é recomendada a remediação do solo utilizando calcário CaCO3, beleza? E aí ele pergunta, olha, essa remediação promove no solo o quê? Certo? Vamos debater um pouquinho? Preste atenção, esse CaCO3 tu tem que pensar, primeiro, ele é o quê? É um ácido, é uma base, é um sal, é um óxido. Você vai lembrar que CaCO3 é um sal, beleza? E vê que interessante, alguns sais podem justamente reagir com a água, certo? Eles podem sofrer a nossa famosa dissociação, ou seja, quem era CaCO3 se quebra em Ca mais 2 e CO3 menos 2. E esse íon daqui, olha, o CO3 menos 2, pode reagir com a água, formando esses outros dois íons. O HCO3, desculpa, até faltou ali um menos, HCO3 menos e o OH menos, certo? Aí vê que interessante, finalmente esse OH menos reage com o íon de alumínio que ele disse que está ali presente no solo, certo? Fazendo o quê? O hidróxido junto com o alumínio vai se transformar em hidróxido de alumínio, certo? E esse hidróxido de alumínio vai capturar, vai tirar o alumínio íon do meio do solo. Vai tirar esse alumínio de estar lá
perdido, disperso esses íons no solo. Por isso que a resposta para essa questãozinha, 132, é a letra E. Você colocar o carbonato de cálcio, ou calcário, vai causar o aumento da alcalinidade do solo e vai tornar os íons de alumínio menos disponíveis. Por que menos disponíveis? Porque esse íon de alumínio está aqui, olha, se ligando com os hidróxidos, ou os hidroxilas. Beleza? Vamos ver outra questãozinha do Enem também. Essa questão, fera, é do Enem de 2016. Vamos ler junto? Em meados de 2003, mais de 20 pessoas morreram no Brasil após terem ingerido uma suspensão de sulfato de bário, utilizada como contraste em exames radiológicos. O sulfato de bário é um sólido pouquíssimo solúvel em água, que não se dissolve mesmo na presença de ácidos. As mortes ocorreram porque um laboratório farmacêutico forneceu o produto contaminado com carbonato de bário. Esse carbonato, ele explicou, é solúvel em meio ácido. Um simples teste para verificar a existência de íons bários solúveis poderia ter evitado a tragédia. Esse teste consiste em tratar a amostra com solução aquosa de HCl, você vai lembrar que é o ácido clorídrico, e, após filtrar para separar os componentes insolúveis de bário, adiciona-se a solução aquosa de H2SO4, o ácido sulfúrico, sob o filtrado e se observa por 30 minutos. Aí ele perguntou, a presença dos íons bários solúveis na amostra é indicada pela ou por quê? Fera, quando você estiver lendo essas questões, mesmo se a questão for assim grande, extensa, faz o seguinte, vai dividindo a questão em partes menores, vai sublinhando, vai grifando o que é importante. Vamos fazer isso? Vamos grifar algumas partes importantes aqui? Nós temos, olha, o primeiro que eu grifei ali em cima. O sulfato de bário é um sólido pouquíssimo solúvel em água. O que isso quer dizer? Eu não vou ter um sulfato se desfazendo, se dissociando em água. Ele vai estar lá, olha, como um pó ainda. É aquele pó que tu põe na água e ele continua lá, certo? Esse sulfato de bário é pouquíssimo solúvel. O que mais que a gente grifou de importante o produto deles veio contaminado com carbonato de bário e esse carbonato é solúvel em meio ácido. Ou seja, eu consigo dissolver, eu consigo desfazer esse carbonato de bário em um meio ácido. Ou seja, quando eu coloco um ácido ali na água em que ele está dissolvido. Beleza? Depois eu coloquei o quê? Quando eu sublinho aqui o HCl, é importante porque ele fala, olha, esse teste consiste em tratar a amostra com uma solução de HCl e, após filtrar os compostos insolúveis do bário, adiciona-se a solução aquosa de H2SO4. Beleza? Então, o que está acontecendo aqui, fera? Presta atenção. Você tinha primeiro o cara que era o carbonato de bário. Olha, está indicado aqui, viu? Dá uma olhadinha em como a questão está escrita. E esse carbonato de bário vai ser dissolvido, vai ser solubilizado, a gente chama pelo HCl, beleza? Colocamos ele aqui. Quando você reage o carbonato de bário com o HCl, você forma um sal, ou outro sal, que é esse cloreto de bário, BaCl2, forma esse outro ácido, que é o H2CO3. De forma bem interessante, apenas uma curiosidade, você vai ver que, passa aqui para mim, por favor, câmera, esse H2CO3, fera, ele comumente vai se desfazer, vai se tornar água e gás carbônico. Esse gás carbônico, por ser um gás, vai-te embora, sai da solução e você perde esse ácido daqui. É só para mostrar, fera, que esse ácido no momento não é importante para a gente. Se você voltar aqui, a gente voltar a câmera para o slide, continuando também lendo a questão, fera, você vai ver que depois que você solubilizou em HCl, você vai ter justamente a reação desse cloreto de bário, BaCl2, com o ácido sulfúrico, H2SO4,
e você forma finalmente o sulfato de bário e ácido clorídrico, certo? Volta aqui, por favor, para o slide. Perceba que agora a gente formou de novo quem? Por último, formamos o sulfato de bário. E veja lá, a primeira coisa que a gente marcou, o sulfato de bário é um sólido pouquíssimo solúvel, beleza? O que isso quer dizer? Nesse testezinho daqui, você teria a formação de volta no final desse sulfato de bário insolúvel. Ou seja, você ia ter um pó sendo formado, um pozinho branco, certo? É justamente o que a letra C dessa questão está me dizendo. Formação de a precipitação, né, de um sólido branco. Precipitação é isso que é a formação de um pó, certo? Ou ele vai ficar no fundo do recipiente, ou ele fica boiando. Beleza, fera? Vamos ver só uma última questão para fechar, do Enem 2014. Um pesquisador percebe que o rótulo de um dos vidros que ele guarda um concentrado de enzimas digestivas está ilegível. Ele não sabe qual enzima o vidro contém, mas desconfia de que seja uma protease gástrica, que age no estômago digerindo proteínas. Sabendo que a digestão no estômago é ácida e no intestino é básica, ele monta 5 tubos de ensaio com alimentos diferentes. Adiciona o concentrado de enzimas em soluções com pH determinado e aguarda para ver se a enzima age em algum deles. O tubo de ensaio em que a enzima deve agir para indicar que a hipótese do pesquisador está correta é aquele que contém o quê? Vamos lá, pessoal. Vamos só reiterar aquela dica, certo? Se a questão é muito grande, se você está achando confusa, marca, pô. Coloca assim, olha, essa parte aqui eu acho que é importante, grifa, sublinha, faz alguma coisa. Eu marquei, certo? Algumas partes da questão que eu achei que eram importantes a gente se lembrar. Falamos aqui que era uma protease gástrica e que a digestão no estômago tem que ser em pH ácido e também temos que essa protease digere proteínas. A única resposta que contém tudo isso é a letra B de bola. Um pedaço de carne, que é proteína, e tem que ser pH 5, que é o pH ácido. Beleza, pessoal? Olha, nós estamos finalizando por aqui. Gostaria muito de agradecer a presença de todos vocês. Foi muito bom estar aqui, certo? Espero que vocês tenham gostado, que tenham entendido, certo? E olhem, pessoal, continuem estudando, continuem se esforçando, beleza? Às vezes é uma prova um pouco de resistência, requer um pouco o nosso esforço mesmo e às vezes cansa, certo? Mas é uma coisa que no final, né, a gente pode conseguir muitos frutos positivos. Dê uma estudada mais forte nessa parte aqui de funções inorgânicas, certo? Reveja todas as funções, veja os casos especiais, se ligue que no Enem a gente fala bastante dele. Justamente na hora de estudar, tentem ver com calma os assuntos, façam um resuminho mesmo, só que no final veja o quanto esses assuntos conversam, certo? Se você aprender bem um assunto, o próximo vai ficando mais fácil e o próximo mais fácil e assim por diante. Aprenda bem o ácido, depois que está confiável, vamos ver base, depois que está rochedo, está arretado, vamos ver um pouco sal, vamos ver um pouco óxido, assim por diante. Beleza? Essa aula, acredito, vai ficar disponível, né? Então, olha, qualquer coisa, veja de novo, dê uma olhada nos slides, dê uma olhada no que a gente está falando. Tchau, tchau. Tudo de bom, pessoal. Até mais.